José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Tu tens cães, os nossos ouvintes sabem disso, porque eles muitas vezes entram no ar. Muitos cães. Muitos cães. Quantos ao certo? 6. 6 cães. Ui. Mas já explico. Já explicas. José Manuel, porque é que para ti ter animais de companhia nos dias que correm pode ser um sinal de preocupação? Vamos lá ver. Ter animais de companhia é um bom sinal. Ser um sinal de preocupação é quando nós percebemos que isso é um sintoma, porventura, de algumas disfunções sociais e disfunções das nossas sociedades. Eu vou até começar por evocar uma história que me veio ontem à memória, uma história que tem, fará em fevereiro, 15 anos. Portanto, uma senhora chamada Augusta Duarte Martinho. Ninguém se lembrará dela. Era uma senhora que morava num prédio da Rinchoa, portanto, aliás, relativamente perto da estação, e que está a fazer agora 15 anos. A casa dela foi arrestada pela autoridade tributária, pelo fisco, e quando o fisco lá entrou na casa, descobriu que ela tinha morrido há 9 anos. E as únicas, portanto, estava morta no chão da cozinha, deve-lhe ter dado uma coisa qualquer, tinha um cãozito ao lado, um cãozinho, e um passaroco qualquer dentro de uma gaiola. Portanto, eu lembro na altura, até escrevi uma crónica chamada Má Sorte do Cão no País do Fisco, porque no fundo ali o que ele mostrava é que há alguém que está morto há 9 anos, a única companhia que tinha era um cãozinho, nem família, nem vizinhos, nem nada, nem carteiro. Ficou por ali 9 anos. E se não fosse o fisco, que o fisco nunca perdoa, não é? Se não fosse com o fisco, provavelmente outros 9 anos ficaria. Aliás, passado uns tempos, aconteceu um caso em Espanha parecido, em Madrid. Portanto, isto é um sinal de uma enorme solidão. É um sinal de uma enorme solidão que muitas vezes as pessoas, porque precisamente há um fenómeno de solidão nas nossas sociedades, procuram compensar através de animais de companhia. E há situações em que eu às vezes fico um bocadinho perplexo. Deste alguns números. São números bastante impressionantes, não é? Portanto, nós estamos a falar de cerca de 3 milhões de cães. Os cães registados. Estes números são do final de 2022, não sei se haverá números mais recentes, provavelmente ainda é mais que isto. Estamos a falar de quase 2 milhões de gatos, ou cerca de 2 milhões de gatos. Portanto, os tais 5 milhões. Mas depois ainda há uns 700 mil periquitos. Quem diz periquitos diz canários, outras coisas desse género. Araras, tal. Peixes que são pequeninos e que em princípio até podia haver muitos, são 90 mil. Depois há dois fenómenos. Há répteis, 43 mil. Estou a falar de registados. E depois temos também coelhos, furões, para aí mais 250 mil. Aliás, há um coelho famoso, não é? Agora já não há, coitado, parece que já morreu, que era o coelho do André Ventura. Era o animal de companhia do André Ventura. Eu devo dizer que já tenho ouvido histórias absolutamente extraordinárias disto. Eu tenho um caso de uma pessoa que é minha amiga, que a certa altura faz aquela coisa que era um típico animal de estimação, até da minha infância, quando apareceram, que eram os hamsters. E que ela, a certa altura, um dos hamsters teve uma ferida numa pata, uma coisa desse género, e ela levou o hamster ao veterinário a ver se lhe coziam. O hamster é uma coisa que a pata do hamster é uma microscópica quase. E não faço ideia o que é que destas coisas aparecem nos veterinários, que agora há muito mais. O número de veterinários é uma explosão autêntica. Estamos a falar de haver 40 veterinários na Grande Lisboa há 30 anos, portanto, década de 90, e hoje temos 400. Quando digo 400 veterinários, é clínicas, hospitais, às vezes só consultórios, tudo. Mas é uma explosão brutal. O próprio número, nos últimos 12 anos, o número de veterinários triplicou, o número de clínicas triplicou. Portanto, isto é decuplicar em 30 anos. Mas nos últimos 15, desde 2012, desde a crise, há uma explosão completa e a oferta não tem comparação nenhuma com isto. O primeiro cão que tive foi quando deixei de viver no andar. Portanto, devo dizer, pronto, comecei por ter filhos. Primeiro, quando tinha filhos ainda pequeninos, houve uma altura que me deram uma gata. No primeiro cio, a gata tirava-se contra as janelas, eu deixei-a sair, nunca mais a vi. Os gatos são um bocadinho diferentes, não é? Portanto, eu vivia na altura no centro de Lisboa, foi para os telhados, nunca mais vi a gata, não sei o que é que lhe aconteceu.
E depois, só quando vivi num sítio que não era um andar, tinha espaço, um bocadinho mais de espaço para o cães, é que finalmente fiz a vontade aos filhos, como toda a gente tem filhos, sabe, os filhos, regra geral, pedem um animal de companhia, portanto, já vamos ver porquê. E pronto, e depois a seguir, agora, quando vivo mesmo fora de Lisboa, vivo no campo e vivo num sítio onde, de alguma forma, própria, me sentir tranquilo, preciso ter alarmes que não sejam apenas eletrónicos, alarmes de 4 patas, os cães são relevantes. E há 30 anos, numa cadela que tive, estava a ter filhos, e houve um filho que não nasceu, um cachorro, tive que andar, portanto, era um fim de semana, queres ver que a cadela morre nas mãos, onde é que há um veterinário 24 horas por dia, tive que ir à Várzea de Sintra, que era onde havia uma clínica aberta 24 horas por dia. Não havia em Lisboa há 30 anos, não havia em todo o concelho de Lisboa. E nos concelhos limítrofes, o mais perto que havia era a Várzea de Sintra. Hoje nós andamos pelas ruas e vemos 24 horas, 24 horas, 24 horas, há tudo. Talvez ainda mais, estão porventura mais abertos que as urgências hospitalares. Bem, o que também é um sinal. O que também é um sinal. Também porque o tipo de relação é muito diferente. Nós estamos numa situação em que temos 54% dos lares com pelo menos um animal de estimação, 39% com um cão, 32% com um gato. Portanto, o que quer dizer que há muitos que têm cão e gato, não é? Portanto, cão e gato não se dão, é como quem diz, há muitos lares com cão e gato, portanto, e às vezes mais animais. Portugal é o segundo país da União Europeia com maior densidade de cães por habitante, o que é um bocadinho impressionante. 27 cães por cada 100 habitantes. É quase um cão, 3 pessoas um cão, basicamente é isso que estamos a falar, não é? Portanto, é um terço, é uma população muito grande, e quando comparamos isto com o número de bebés, percebemos que há algo que está acontecendo em todo lado, que há um investimento emocional que está a ser transferido dos filhos para um animal de companhia. Eu sobre isso não resisto. E ontem, quando estava à procura de informação sobre isto, encontrei na imprensa britânica, que é mais descarada do que a nossa, não é? Onde as pessoas confessam mais coisas. Há alguns depoimentos que eu vou ler, porque são muito engraçados. Portanto, é uma senhora, que eu não sei exatamente qual é a profissão dela, mas é uma pessoa de classe alta, classe média alta, não é? Portanto, vê-se pelas fotografias, pela forma como veste. E então tem um cão ou uma cadela chamada Pim. Aliás, o nome é mais complicado, mas Pim é como ela é conhecida. Lindíssimo, uma raça daquelas quase azul. Então ela escreve o seguinte: Pim é a nossa vida. Somos escravos desta cadela. Gastamos mais equipamento para ela do que os nossos amigos pais jamais sonharam. Portanto, estás a ver? Comparativamente com coisas. Guloseimas, mantas de veludo, tigelas, opções de trela, coordenadas consoante a minha roupa. Portanto, estás a ver? Em contrapartida, ela não interfere na nossa vida, exceto na nossa vida sexual, destrói-a. Dorme entre nós ou entre as nossas pernas, estamos... Pronto, e continua. Portanto, o depoimento é engraçadíssimo. É engraçadíssimo e revelador, muito, muito, muito revelador. Portanto, é uma transferência absoluta digamos, de emoções e de relações e de... Depois há outra coisa que... E até em alguns casos, de substituição até, não é? Exatamente. Substituição. Completamente. Há uma outra que também é muito engraçado. É uma outra senhora que assume, esta já mais idosa, tem um labrador, portanto, aliás, uma labradora, chocolate, muito bonita, as fotografias mostram a labradora muito bonita, que ela considera que é uma benção. Então explica porquê. Para começar, os cães, ela explica, é uma benção e eu não quero mais homens na minha vida. Portanto, não quero voltar a relacionar-me, a casar-me, ou a deixar-me de casar, a juntar-me, o que tu quiseres. E ela explica porquê. Para começar, os cães são companheiros de casa brilhantes. Não deixam o tampo da cinta levantada. Não abandonam equipamento de futebol sujo na casa de banho. Não deixa a pia cheia de pratos, a pia de lavar louça cheia de pratos. Não vêm para casa de bêbados com os amigos, etc. Portanto, eu acho, quer dizer,
Nós não sei se em Portugal encontramos pessoas tão descaradas que contem desta forma a sua intimidade. Portanto, por isso é que eu recorri. Isto é do Times, portanto não estou a falar da imprensa popular britânica, estou a falar do famoso, célebre, solene Times of London, Times de Londres. Portanto, eu acho que isto é revelador de uma transformação muito profunda. Isto tem a ver também com o tamanho das famílias, não é? Portanto, há uma transformação da organização familiar nas sociedades desenvolvidas e muito, neste caso concreto, nós somos um país do sul da Europa, no país do sul da Europa, porventura, isso ainda é mais evidente porque nós tínhamos uma estrutura muito baseada na família alargada, portanto, em que as várias gerações ou viviam mesmo na mesma casa ou iam partilhando proximidades e apoios familiares, e isso tem-se vindo a desfazer. Nós falamos muito dessa rede, por exemplo, durante o tempo da crise, como uma rede que de alguma forma amparou boa parte das pessoas, não é? Portanto, porque isto não é apenas amparar quando alguém fica doente, é amparar quando alguém fica doente, quando alguém pode, por exemplo, ter nem queria dizer desempregado, tem aquele intervalo entre empregos, que é uma coisa que nas nossas sociedades é cada vez mais frequente, não é? As pessoas não têm empregos para a vida. É apoio também na velhice, portanto, e temos aí problemas de solidão, como aquele que eu comecei a contar, que é muito, muito, muito evidente. E sobre isso, eu acho que nós já temos falado aqui muitas vezes de outros problemas que têm a ver com estas transformações, quando foi a lei do bem-estar animal, a proibição, por exemplo, dos abates, houve uma explosão do número de, por exemplo, cães asilvestrados, são aqueles cães vadios, que não é apenas cães vadios, é cães que se formam matilhas, atacam pessoas, atacam gado, e esse problema não está resolvido, continua a existir, mas não tem talvez a proporção que tinha aqui há uns tempos atrás. Há muitas discussões sobre as medidas que têm sido tomadas, por exemplo, há muitos etólogos de animais, como se chama, portanto, a etologia, o comportamento, pensamento filosófico, por exemplo, as pessoas dizem que aquilo que hoje é uma política pública, que é castrar, portanto, no fundo, tornar estéreis, não é castrar, porque castrar é para o caso dos machos, mas fazer tratamento de esterilização de machos e fêmeas é a mesma coisa que nós, é imaginar que nós aceitamos que isso também se possa fazer nos humanos, como aceitávamos há 100 anos. Há 100 anos havia, e não foram só os nazis, os países nórdicos também tiveram políticas dessas, a América também teve políticas dessas. Portanto, em que se achava que era normal e bom para a sociedade livrá-la dos elementos menos capazes. Portanto, isso foi feito na Suécia, por exemplo, na Noruega, e hoje em dia é completamente visto como sendo horrível, e há pessoas que dizem deve-se pensar o mesmo para os animais. E, portanto, isso não vou sequer entrar neste tipo de discussões éticas, estou mais, neste momento acho que vale a pena refletir mais sobre o que é que isto revela de necessidade de afeto, porque uma das coisas que também é muito, muito interessante e que nós sabemos é que as pessoas que têm animais de estimação têm recompensas afetivas e psicológicas e às vezes até de saúde que são muito relevantes. Por exemplo, as pessoas que têm cães, mesmo vivendo em cidades, andam mais, porque têm que ir passear o cão. Portanto, vem mais para o ar livre. E não é só por causa que houve a pandemia e tiveram esses hábitos. Tem que ser, não é? Quer dizer, por exemplo, há uma coisa muito curiosa que é, como eu tenho 6 cães, portanto, são todos, não comprei nenhum, são cães, a maior parte deles, salvos por canis, e os outros vimos adotados porque eram pessoas que não podiam ficar com eles. Portanto, tenho uma mistura de cães, chama vadios, não são vadios, portanto, cães sem raça e cães com raça. Portanto, os cães com raça foram aqueles que alguém cometeu o erro, por razões de saúde, deixou de poder tê-los. E aquilo obriga, apesar de viver num sítio com um espaço grande à volta, mas quando digo um espaço grande, é relativamente grande, portanto, vive numa pequena quinta, cada vez que, visto um casaco que eles percebem que é para sair pelo portão de trás, é uma excitação absoluta, mesmo quando estão doentes.
E eles têm que ter aquilo todo, não direi todos os dias, mas se eu estou fora, e às vezes estou fora, e o resto das pessoas não têm o mesmo hábito, apesar de eles poderem ter aquele espaço todo, não é aquele espaço que é deles, que é um espaço grande, não lhe chega. Não lhe chega, não é? Portanto, e repara, eles durante o dia são capazes de saltar portanto, eu vivo mesmo no meio da serra, saltar o muro e ir para a serra atrás de javalis ou de outras coisas desse género que proliajam. Portanto, é uma coisa, um estímulo muito grande. Depois há claramente estímulos, sabe-se que, por exemplo, há reações positivas do ponto de vista da saúde no que diz respeito ao batimento cardíaco, à pressão sanguínea, digamos, à capacidade de gerar certas hormonas, portanto, sobre os donos dos cães. Agora, portanto, há um benefício fisiológico. Nós, aliás, hoje temos aqui um texto que chegou ontem, por acaso, de um veterinário que chama a atenção precisamente para a relação entre a saúde humana e a saúde animal, num texto que publicamos hoje aqui no Observador, um texto na área da opinião. Há uma estimativa de que até já economistas fizeram cálculos, talvez a Helena depois possa falar sobre isso, sobre o que é que significa da poupança. Não é o que é que significa o bem-estar. Como é que se pode calcular o bem-estar adicional de ter um animal de companhia? Não é o bem-estar, digamos, económico, porque ele tem custos, e às vezes custos cada vez mais elevados. Porque há muitas coisas que não são assim, não é? Por exemplo, a farmácia de animais, portanto, os medicamentos, quando temos às vezes equivalentes para humanos, os equivalentes para humanos, extraordinariamente, são mais baratos do que os animais. Eu sei isso porque, infelizmente, tenho muitas vezes que recorrer à medicamentação dos meus cães, e quando os veterinários dizem, olha, mas há uma equivalente na farmácia mais barato, eu vou à farmácia, e não é com participação do SNS, não é tudo pagando o que tem que ser pagado, porque há aqui uma coisa relevante. Há ideia de que o benefício de bem-estar que traz um animal de companhia pode ser mensurável, naquele caso em libras, em muitos milhares de libras por ano, porque para conseguir um bem-estar semelhante as pessoas teriam que gastar ou em viagens, ou em refeições, ou em receber amigos, ou em saldos, estamos na época dos saldos, uma coisa desse género, para ter o mesmo tipo de sensação, de percepção. Há um outro reverso da medalha, que é, pelo menos eu tenho essa percepção, que é, este investimento afetivo tem, por vezes, lados tão grandes, porque há uma total substituição, portanto, há neste momento uma tendência, uma moda, para ter raças, para escolher raças que se parecem com bebés, portanto, não é apenas no tamanho, é na disposição dos olhos, na forma, no focinho. Por exemplo, há uma raça que está agora muito na moda, não vou dizer qual é, que até um amigo meu que é veterinário diz que é a benção dos veterinários, porque aquilo é uma raça tão forçada para ter um rosto tão parecido com o rosto humano que aquilo está sempre doente. Portanto, eles passam a vida a ter que ir aos veterinários. Não vou dizer qual é a raça, mas é uma das raças, estão nos Estados Unidos, parece que neste momento é a raça mais popular de todas. E os veterinários devem bater palmas, não é? Eu acho que é uma raça um bocado forçada. Há coisas que nós vemos, quer dizer, ontem estava a comentar aqui com a Helena que já se vê em carrinhos de bebê como cães lá dentro, não é? Para passear nas ruas de Lisboa, portanto, e de outras cidades. Há uma destas senhoras que eu vi aqui, que eu citei aqui em inglesa, diz que o cão tem guarda-roupa, não é? E os cães não precisam. Os cães aguentam bem o frio. Quer dizer, os mais pequeninos, não sei o quê, se tiver muito frio, aqueles foram criados para outras latitudes, não. Mas, por regra, não têm grandes problemas em relação a isso. Mas não, toda a gente põe ali, vestem isto, e vestem aquilo, e vestem aquilo outro. Há outro aspecto que também, quer dizer, esta quase lado antropomórfico de transformar o cão num bebê, que tem dados culturais. Por exemplo, uma das coisas que é frequentíssimo encontrar nas redes sociais é: eu sou mãe de um cão, ou sou pai de um cão, ou sou avó de um cão. Quer dizer, que é isto? Ou ir na rua e ouvir as pessoas chamarem o cão por bebê. Bebê, pois, meu bebê, vem cá. Bebê, pois. Portanto, há isso tudo. Mas há outra coisa que eu sei, que é, às vezes, situações, eu conheço casos de veterinários,
tenho amigos que são veterinários, tenho pelo menos um caso de alguém que deixou de dar consulta, portanto está só no back-office, digamos assim, na parte de trás da clínica, porque a relação com os tutores, que é como se diz agora, não é, com os donos, se tornou às vezes muito complicada, porque eles fazem um grau de exigência muito diferente daquela que, por exemplo, nós fazemos quando vamos ao médico. Eu acho que tem parte a ver com este investimento afetivo, que é, em alguns casos, gigantesco. Imaginemos pessoas que vivem sozinhas, num quinto andar em Lisboa sem elevador, como é possível, como aquela senhora que eu comecei por citar, que de repente o cão fica doente. E os cães têm um tempo de vida, atenção, eu estou a falar de cão ou de gato, são tempos de vida que variam entre os 10 e os 15 anos, normalmente, podem ser mais, podem chegar a idades superiores. Mas, portanto, é uma coisa que nós às vezes pensamos como é que é, não é? Quer dizer, será que eu, se tiver uma esperança de vida, eu próprio, já pequena, vou arranjar um cão que depois, quando eu eventualmente chegar à minha hora, vou deixar por cá? Ou o que é que eu vou sofrer quando este cão que eu vou buscar agora, um dia vai morrer antes de mim? Quer dizer, isto são investimentos afetivos elevados. E depois, quando se leva um animal a um veterinário, paga-se. Quando vou ao SNS, não pago. Portanto, se calhar a ideia que estou ali a pagar faz com que as pessoas tenham um grau de... Quer dizer, já me contaram histórias do género, um cão tem que ser operado e o tutor exige estar na sala de operações, porque não se pode tocar no cão sem ele ver o que é que está a acontecer. O cão, uma cadela, não interessa, um animal. E este tipo de coisas é inimaginável, ninguém pede para ir a uma sala de operações num hospital, não é? Mas acha-se normal, isto acontece nas clínicas. Portanto, há aqui toda uma... Eu acho que começa a haver aqui sinais de destruição nas nossas relações sociais, nas nossas relações de sociedade, que eu acho que vale a pena... Nós falamos muitas vezes, e aquilo que é o tema cada vez mais político, que é o tema da bem-estar animal. De repente todos, por exemplo, há pouco estava a ouvir alguém que comentava que em Espanha de repente todos os partidos se transformaram em partidos animalistas. Espanha é o país das touradas, não é? Portanto, se calhar na zona do sul não são, não é? Na Andaluzia são capazes de não ser, mas no resto do país são todos animalistas. E isto corresponde pode haver aspectos de absoluto excesso, como nós temos aqui em Portugal, e já que fizemos alguns programas sobre isso, que eu acho que há excessos, em que há uma transposição e de repente que já não é apenas, portanto, no meu caso, nem da minha casa, se tornou também existente no espaço público. Portanto, eu não sei se não era boa altura nós pensarmos que tipo de sociedade é que estamos a construir, se isto é assim tão... Quer dizer, os animais de companhia fazem muito bem, eu testemunho isso. Mas algum equilíbrio. Mas há algum equilíbrio, é necessário, não é?